Bom, o Marquês de Pombal, ele foi um extraordinário, ele tinha uma visão e e quando ele assumiu o governo em Portugal, um ato que eu achei muito interessante foi que ele quis acabar com essa separação de índios e brancos. Ele queria que houvesse um imposto em tratar os brasileiros. Então ele tomou a primeira medida, que foi a extinção de todas as missões do território português. E esses lugares, eles iam ser transformados ou em população ou em vila, dentro do sistema português. Então isso foi em 1758. Então nesse momento foram extintas todas as missões do Brasil. Os arraiais depois se transformavam em freguesias, que depois se transformavam em vilas. O termo freguesia ou paróquia é uma subdivisão da Igreja Católica, que é importante que se diga que o catolicismo era a religião oficial, tanto no reino português, como depois no Império do Brasil. E ela representava uma subdivisão administrativa. Então as igrejas naquele período eram responsáveis por batismo, casamento, certidão de óbito, que eram os documentos que a maioria da população podia ter acesso, né? Então, a freguesia, ela servia tanto como uma instituição religiosa, como uma instituição civil. E servi-la tinha um status particular muito interessante, porque você já começava a ter uma expressividade política maior. A vila era como se fosse uma cidade hoje, ela tinha autonomia política, administrativa, judiciária. Hoje o conceito que temos sobre vila, distrito, cidade, município é totalmente diferente do que no período colonial e imperial. É que depois do século XX, a categoria de vila foi extinta no Brasil. O conceito que temos hoje, ele vem desde 1938, que foi um decreto do presidente Getúlio Vargas, né? Ele mudou o sentido dessas nomenclaturas. No povoado, hoje ele se transforma em uma vila ou distrito, que são sinônimos. E quando ele é levado à categoria de município, ele ganha sua autonomia administrativa, né? Passa a sede do município a ser chamado de cidade. Mas no período colonial e imperial, esse conceito era diferente. Primeiro, a aldeia, arraial, o povoado, ela conquistava sua autonomia religiosa, tornava-se para uma freguesia, ou seja, uma paróquia. E com seu crescimento, ela chegava ao status de vila. E ao se tornar uma vila, ela conquistava sua emancipação política e administrativa, ou seja, ela se transformava num município. Numa carta régia de 22 de julho de 1766, ela proibiu a formação de sítios e volantes na capitania. Por quê? Porque ela tinha um objetivo, né, que as pessoas se juntassem em povoações, porque a Borborema, os sertões eram regiões muito perigosas. Então esses locais que tinham mais de 50 fogos, ou seja, mais de 50 residências, deveriam ser levadas à condição de vilas. Naquela ocasião também, para que se fosse levada à vila, era necessário que tivesse a requisição, a autorização do comendador, do governador, e era preciso que tivesse uma imagem, né, que se chamava de orago, para poder dar elevação também à paróquia da vila. Campina Grande esteve subordinada há 19 anos à freguesia de Nossa Senhora dos Milagres, que é o que nós conhecemos como São João do Cariri. Então ela foi elevada à paróquia em 1769, tendo como padroeira Nossa Senhora da Conceição. Já em 1776 foi criado o Julgado do Cariri de Fora, ou seja, São João do Cariri, que compreendia a freguesia de Campina Grande. Então, judicialmente, Campina Grande esteve subordinada a São João por 14 anos. Então se mapeou aqui que vilas poderiam se criar aqui na Paraíba. Então criou-se a de Pilar, criou-se a de Pombal, né? E Mamanguá, que você vai falar no litoral. Contudo, é importante que se diga que Campina Grande não pertencia ao município do Cariri de Fora. Né? Não existia um município de São João. E Pilar ficava responsável por toda essa nossa região aqui do Planalto da Borborema. Porque ambas as localidades não eram municípios naquele período, mas sim sedes eclesiásticas, ou seja, eram paróquias. Depois se percebeu que não dava
para uma vila só, da conta do estudo que seria necessário criar mais vilas. Então foi quando veio essa determinação de se criar mais 3 vilas aqui na região. Não se tinha assim, essa ideia de Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, tudo era capitania de Pernambuco. Porque durante o período de 1755 a 1799, a capitania da Paraíba ela tinha perdido sua autonomia, passando a ficar dependente e anexa a Pernambuco. A mesma coisa aconteceu com o Rio Grande do Norte. E por isso, tudo que era burocrático e necessário para que se chegasse ao rei tinha que se passar pelo governador general da capitania de Pernambuco. Naquela época, José Tomás de Melo. Então veio essa determinação para criar uma vila do príncipe, assim, que era Dom João VI, da princesa, que era sua esposa, e da rainha, que seria a sua mãe, a Maria I, a Louca, né? Naquela ocasião, certo, a região mais importante do que foi toda a povoação, do que foi todo aquele contexto aberto pelos Oliveira ali, era a porção do Cariri, né, que se chamava de Cariri Velho, atualmente São João do Cariri hoje em dia. Mas naquela região estavam os homens mais importantes, influentes da época, entre eles o coronel da guarda José da Costa Romeu e outros homens bons, né, como eles chamavam na época, que em 1786 tomaram a iniciativa de requisitarem junto ao governo da capitania do Pernambuco a elevação da freguesia de Nossa Senhora dos Milagres, do Cariri de Fora, né, que se chamou São João do Cariri. Eles teriam que se transformar numa vila. Não porque São João do Cariri fosse desenvolvido, mas porque ali era a sede dos Oliveira Leão, ali era a sede de Capitão Mor, ali já havia um cartório funcionando, e ali também estavam as pessoas mais ricas desse interior, né? Os descendentes dos Oliveira Leão, os descendentes das grandes famílias que fundaram o Cariri Paraibano. E aí quem foi que trouxe essa história de Vila Nova da Rainha? Foi exatamente Paulo de Araújo Soares. Esse Paulo de Araújo Soares foi o sargento mor das milícias de ordenanças, que funcionava como um regimento de cavalaria e infantaria da região para a proteção dos colonos portugueses, e ele começa a prosperar em cima das regiões e das atividades que os Oliveira Lindo deram início, tá certo? Então os Oliveira Lindo, eles fomentavam a atividade da pecuária. Paulo de Araújo Soares foi um desses fomentadores também dessa atividade aqui na região da metrópole de Campina Grande, que junto com outras pessoas da região do Cariri e da região do Alto da Serra aqui de Campina Grande. Era o que se chamava dos homens bons. Eles se organizavam politicamente ali e eram homens bons porque tinham um cabedal financeiro suficiente para dar direito ao voto e à participação, e se organizavam para tomar as decisões de como as coisas aconteceriam, etc., e fazer essa comunicação, quer com o governador-general da província de Pernambuco, quer com o rei, muitas vezes diretamente. O governador de Pernambuco, na época, era, se não me engano, José Tomás de Melo, e ele autoriza essa elevação divina e envia um comendador para cá, para a região, para que ele fizesse uma avaliação das atividades da freguesia do Cariri Velho e fizesse a elevação. E o governador Tomás de Melo mandou para fazer a inspeção da freguesia o desembargador Brederodes. Nessa comitiva, o desembargador Brederodes, ele estava com a missão em realizar 3 elevações. Se escolheu, né, onde hoje é Caicó, ali foi criada a Vila do Príncipe, onde hoje é o Açu, a Vila da Princesa, e a Vila Nova da Rainha, se preferia criar-se em São João do Cariri. E no caminho, o desembargador, ao passar pela região de Campina Grande, foi interceptado por ninguém menos que Paulo de Araújo Soares e uma comitiva de campinenses. Resolveram reivindicar isso aí para Campina Grande e levando exatamente as fundamentações. Os campinenses acharam que a elevação em Campina Grande era mais pertinente do que levar o Cariri. Porque Campina Grande era um entroncamento de estrada, e Campina Grande produzia, tinha terras produtivas, saiu mostrando todas as vantagens que seria estar lá em Campina Grande. E além da atividade da pecuária, havia uma atividade muito interessante, que era a atividade da produção de farinha, das casas de farinha, que era uma atividade mais voltada para as regiões do Brejo, consequentemente do Alto da Serra aqui do que Campina Grande. E aí, mais Campina, por
por já ter nascido com o nome de Campina Grande, eu não sei, talvez isso tenha influenciado, tenha concentrado comerciantes, concentrado... E era um entroncamento de estradas, a gente tem que analisar bem isso também. Era um entroncamento de estradas, né? Você pode ver que é a famosa encruzilhada das estradas. Isso aí não só no Cariri que é nascido, né? Até hoje é. É seco, desértico, ninguém tinha nenhuma condição, ficava fora do contexto de estradas. Eu fico pensando aquilo ali com nada ao redor, como foi. A cabeça do colonizador quando chegou ali, o que é que ele imaginou para se fixar ali? Ele deve ter chegado ali num tempo de inverno, que o rio Taperoá estava correndo, e ele achou que ia ser o tempo todo. Só pode ter sido, porque depois que veio a seca, que o rio Taperoá secou, ele deve ter passado um aperto, mas aí já estava fixado. Eu acho assim. E aí o desembargador Brederodes chegou aqui e foi assediado pelos campinenses, para que no lugar de elevar a freguesia do Cariri de Fora, que era Nossa Senhora dos Milagres, a atual São João do Cariri, elevasse Campina Grande no lugar. Enquanto os moradores de São João do Cariri tomavam conhecimento da ação dos campinenses, eles ficaram furiosos, né? O que agravou as rixas entre ambas as localidades, que já vinha acontecendo há alguns anos, né? Devido à vontade de cada região crescer mais do que a outra e liderar pessoas através de um cabedal político, né? Tanto as pretensões dos fazendeiros do Cariri de Fora como os de Campina Grande. O ouvidor veio a Campina Grande visitar, realmente ele constatou que Campina Grande seria muito mais producente como vila do que São João do Cariri. Então o desembargador Antônio Brederodes, ele descreveu para o governador Campina Grande como uma terra de lavouras e de boa produção, próximo do brejo, com abundância em farinha, madeira, né, que tinha condições de se sustentar numa freguesia. Diferente do que ele diz de Cariri de Fora, que ele considerou um lugar estéril, no povo vivia na miséria. E acabou escolhendo São João do Cariri, Campina Grande. Por um lado, Campina Grande teve uma vantagem, né, que era a questão, na verdade, algumas vantagens, que era a questão geográfica, a sua localização, uma sua questão comercial. Enquanto o Cariri de Fora tinha uma história política já secular, né, capitaneada por fazendeiros, desde a origem da família Oliveira Leite. Então, o que passou a decidir? O regime brasileiro de fazendeiro. E aí eles chamam, conversam com o desembargador, se apresentam, fazem uma oferta. E aí o desembargador Brederodes, ele é premiado por essa intervenção a favor de Campina Grande. O desembargador ele recebe uma quantia de R$200 mil do Paulo de Araújo Soares, para que ele obviamente defendesse essa requisição de Campina Grande para ser levada à vila. E ele também já devia a Paulo de Araújo Soares naquela ocasião R$800 mil, né? Então, ou seja, totalizando quase R$1 conto. Paulo de Araújo Soares é uma espécie de banco na época, era um agiota. Então, acho que toda a Paraíba devia a ele. E ele, por exercer essa atividade, consequentemente, tem muita gente na mão e, obviamente, conseguia exercer um poder político muito forte. E aí, Paulo de Araújo Soares, eu imagino que tem a situação, que ele vou lhe dar os 200 para pagar o seu incômodo de fazer essa defesa e vão lhe dar mais uma quantia de gado, uma quantidade de cabeças de gado, vão ser ferrados com a sua marca, para que depois, futuramente, se for possível, você me pague a quantia que você me deve. A política ela é muito cheia de coisa, né? Então, posteriormente, né, os cidadãos de São João do Cariri ainda buscaram escrever cartas ao governador, mas suas pretensões foram em vão, né? Aí o São João do Cariri reagiu, o pessoal foi lá também, mas acabaram perdendo porque Campina Grande ganhava na fundamentação. Então, Campina Grande realmente ela mostrava ser mais propícia ao progresso do que São João do Cariri. E ele ganhou. Quer dizer, eles ganharam a batalha com os políticos de São João do Cariri. Embora o Cariri tivesse todos os homens mais influentes da época, politicamente e financeiramente. Em 20 de abril de 1790, Campina Grande
foi emancipada, não com o nome de Campina Grande, mas sim Vila Nova da Rainha. Né? O território da Vila Nova da Rainha é enorme. Tinha um pouco mais de 5.700 km², ou seja, o tamanho de um país como o Brunei. E o Cariri de Fora passou a fazer parte do novo município, até que ela também conquistasse sua emancipação, primeiro chamada de Vila Nova de São Pedro, isso em 1798. Mas ela só veio a ser instalada, né, a vigorar mesmo uma localidade emancipada em 1803. E aí já veio o nome de São João. Então, veja só que nessa dinâmica, o Paulo Daraju Soares, ele interviu da seguinte maneira. Ele usou a poderio financeiro dele para atingir um objetivo político. Porque até porque o Paulo Soares, ele voou terras, ele voou propriedades, ele gastou os dias, ele ajudou muito para erguer a vila de Campina Grande. Ele acabou sendo o líder de Campina Grande. Ele ficou como presidente da Câmara por muito tempo, até 1824, quando ele faleceu, ele se manteve sempre à frente da vila. Por exemplo, no século XIX, nenhum vereador recebia salário. Todos eles eram voluntários. E se faltassem uma sessão, eles pagavam multa. Então você vê o pêndulo cívico, se existia antigamente, e a gente vai perdendo. Então, gradualmente, o número de propriedades rurais na região campinense, né, ela foi se expandindo porque os semeiros, aqueles primeiros que receberam as grandes porções de terra, eles foram vendendo ao longo dos anos para suas propriedades. Né? Então, esse crescimento rural proporcionou uma vantagem para Campina Grande, que se transformou em distrito de paz da vila em 15 de outubro de 1827. Já em 1835, Cabaceiras vai ser emancipada da Vila Nova da Rainha. E o território municipal vai ter um pouco mais de 3.200 km², né? O território campinense. O antigo travessão, né? De Oipi, Lagoa Seca, São Sebastião, Lagoa de Roça, Camucá, Ribeiro, foi transportado para o oeste. Né? A linha de 1837 passava pelos Cuités, Povão, Açudinho, Languá, Barabuí, que atualmente é Esperança, e depois atingiu localidades como Lagoa Salgada, Mais Preto, Brabo, entre outros. Então, o Agreste, essa forma de fazer a sua cultura de proteína de mandioca, né? O Agreste ela foi reduzindo as fazendas ao passo que avançavam as instalações das casas de farinha. Já em 1847, a Paraíba ela só tinha 16 municípios, sendo 2 cidades e 14 vilas. E essas 2 cidades e 14 vilas se subdividiam em 25 freguesias. Então, em 1850, vai ser a vez da freguesia de Alagoa Nova se emancipar da Vila Nova da Rainha. Ela foi instalada só no ano seguinte, 1851. Segundo a lei da emancipação, a Lagoa Nova deveria ter os seguintes limites. Ela devia nascer no olho d'água do rio Bamanduá, passando pelos limites de Lagoa Sírio, Puxiranã, que é o que nós chamamos de estrada do Caxangá, e um lago em direção à Farinha. Então, ficava basicamente quase todo o território que hoje a gente, que representa hoje o município de Pocinhos, né, que na época pertencia a Campina Grande. Quando houve essa divisão, a Lagoa Nova não encontrou limite para o oeste. Ele foi até onde pôde. E eu lhe digo, ele foi até o riacho do Algodão, já em Olivedos, que era São Francisco. Já a poucos quilômetros do Arraial de São Francisco, porque foi o Arraial de São Francisco que foi fundado por Teodósio de Oliveira Ledo, inclusive tinha uma fazenda lá. Mas esses limites acabaram não vigorando. Já em 11 de outubro de 1864, a Vila Nova da Rainha ela vai ser elevada à categoria de cidade, que é um título honorífico, né, que nada acrescenta à sua autonomia. A diferença de vila para cidade é quase nenhuma. Só aumenta o número de vereadores, de 7 para 9. Mas que revelava o crescimento urbanístico e deixará de ser chamada de Vila Nova da Rainha e passará a ser chamada de Campina Grande. Né? E no ano seguinte, Campina Grande ela vai ser elevada à categoria de primeira infância. Então, quer dizer, Campina Grande ela se emancipou politicamente em 1790, em 20 de abril de 1790. A partir daquele momento foi criado
todo o esquema político administrativo da cidade, foi criado todo o território municipal de Campina Grande. Então ali Campina Grande já era independente. Então, historicamente, isso é importante que se diga, Campina Grande comemora sua data de emancipação na Terrada. Quando ela recebeu o título de cidade, ali já foi mais honorífico do que prático. Então, quer dizer, já existiam muitas vilas por aqui e alguns já estavam recebendo esse título de cidade, uma areia. E Campina Grande recebeu porque era uma vila de destaque. Campina Grande não se emancipou em 11 de outubro de 1864, quando foi levada ao estado de cidades. Campina Grande se emancipou em 20 de abril de 1790, quando derrotou os anseios políticos do Cariri de Fora, que nós chamamos hoje de São João do Cariri, e foi elevada ao título de Vila Nova da Rainha. Certo? Então, esse é o primeiro nome do município. Então, essa interpretação equivocada dos conceitos está removendo a contagem de 74 anos de emancipação de Campina Grande. E ninguém diz isso. Por exemplo, o município de Areia ele foi elevado à vila em 1815, sendo instalado em 1818, e se tornou cidade em 1846. Mas veja, Areia não comemora essa última data. Areia comemora sua emancipação em 1815. Outra zero. A Lagoa Nova pertencia a Campina. Ela vai se emancipar, vai virar vila em 1850, né? Vai ser instalada em 1851. Então, como é que pode a Lagoa Nova ser emancipada em Campina Grande em 1850 e Campina Grande virar município só em 1864, 14 anos depois? Então, esse equívoco histórico precisa ser corrigido. Campina Grande precisa resgatar, conhecer, defender e comemorar o 20 de abril. Porque essa é a data de sua emancipação.